Outra questão aqui é a seguinte: podem ocorrer, e geralmente acontece, que surjam sinais diferentes aí nas nossas continhas. Vamos ver então alguns exemplos em que você pode encontrar sinais positivos e sinais negativos na mesma operação. O exemplo é o seguinte: temos menos 3, mais 5, menos 2, mais 7, mais 8 e menos 9. Que significados eu posso dar a esses números? Vamos supor então que eu tenho uma dívida de 3, que seria o menos 3. Aí eu pago com 5, eu tenho um ganho de 5. Depois eu tenho uma perda ou uma dívida de R$2, depois um ganho de 7, um ganho de 8 e finalmente uma perda ou uma dívida de R$9. Então nós temos a operação menos 3, mais 5, menos 2, mais 7, mais 8, menos 9. Bem, a maneira mais simples de você resolver isso é você juntar primeiro todas as grandezas de mesma natureza. O que isso quer dizer? Você vai juntar todas as dívidas, depois junta todos os ganhos e aí só então você confronta as dívidas com os ganhos, tá bom? Ou a dívida com o ganho. Como é que a gente vai fazer? Bem, vamos organizar essa continha que está aí da seguinte maneira. Como começou com menos 3, vamos então começar a organização pelo menos 3. Então eu vou juntar aí minha dívida de 3 com minha dívida de 2 e minha dívida de 9. Então vou ter menos 3, menos 2, menos 9. E agora eu começo a colocar os ganhos organizados. Então eu vou acrescentar, depois do menos 9, vou colocar o mais 5, o mais 7, o mais 8. Então eu tenho menos 3, menos 2, menos 9, mais 5, mais 7, mais 8. Tá bom? Então veja aqui. Quando eu junto as dívidas, menos 3, menos 2, menos 9, eu tenho uma dívida total de 14, quer dizer, uma dívida. Então, o resultado é menos 14. Por quê? Porque se eu estou juntando dívidas, é claro que o resultado é uma dívida. Quer dizer, se eu estou juntando um monte de números negativos, o resultado, é claro, tem que ser negativo. Juntando então os ganhos de 5, de 7 e de 8, eu tenho um ganho de 20. Ora, se eu juntei ganhos, o resultado é um ganho. Se eu juntei positivos, é claro que o resultado é positivo. Não pode dar uma dívida se você junta só ganhos, não é verdade? Então, eu tenho menos 14 mais 20. Ora, como é que eu posso resolver isso? Apelando para uma regra decorada que eu nem sei para que serve. Seguinte, você está devendo 14. O menos 14 é uma dívida de 14. O mais 20 é um ganho de 20 ou um pagamento de 20. Você devia 14, é esse menos 14, e você então pagou com 20, quer dizer, mais 20. Ora, se você devia 14 e pagou com 20, será que você conseguiu pagar tudo? Será que você ficou devendo alguma coisa? Bem, não precisa ser um gênio, repito, para descobrir que se você devia 14, tem menos 14. E você pagou com 20, quer dizer, você colocou mais 20, você não apenas pagou toda a dívida de 14, então você detonou menos 14, quanto você ainda ganha um troco de R$6. Então, vê, você ainda fica com um lucro de 6. É claro que esse 6 aí, como é lucro, é ganho, é positivo. Então, menos 14 mais 20 é mais 6. Por quê? Porque o mais 20 cobre toda a dívida de 14 e ainda sobram R$6, tá bom? Você não precisa puxar nenhuma regra decorada para entender isso. Se você pensar em dinheiro, uma dívida de 14, um pagamento de 20, é claro, vai te dar um lucro de 6 ou um troco de R$6. Portanto, mais 6 é a nossa resposta. Vamos supor que nós tenhamos menos 6, mais 5, menos 7, mais 3, menos 11, mais 9, menos 10. Então, juntando menos 6, menos 7, menos 11, menos 10, você chega em menos 34. E juntando os ganhos 5, 3 e 9, você chega num ganho de 17. Então, supondo que eu não tenha cometido nenhum equívoco nas adições, você tem uma dívida de 34, que é o menos 34, e você está pagando com 17, que é aí o nosso mais 17, que veio quando a gente juntou aí os nossos ganhos. Ora, se eu tenho uma dívida de 34 e pago com 17, pergunto, gênio, eu vou pagar tudo ou eu fico devendo? Obviamente eu vou ficar devendo. Se você pensou assim, peraí,
eu devo 34, pago com 17, eu já não paguei tudo, então é claro que eu vou ficar devendo. Você já coloca logo menos lá na resposta, porque dívida é negativa, então você já sabe. Agora é só ver quanto é que você ficou devendo. Bem, você devia 34, pagou 17, obviamente você ficou devendo outros 17, então sua resposta é menos 17. A gente fez 34 menos 17, né? Por quê? Porque eu devia 34, aí eu descontei ali os 17, então fiz 34 menos 17 e sobrou uma dívida de 17. Parecido com o exemplo anterior, que nós devíamos 14, pagamos com 20, detonamos a dívida de 14, fizemos aí dentro da mente 20 menos 14 e, é claro, tivemos o lucro de 6. O que a gente pode concluir com isso? A regra de sinais para adição e subtração com sinais diferentes diz assim, olha, na adição e na subtração com sinais diferentes, você subtrai, aí sim entra a questão do sinal do maior, né? Você subtrai e dá o sinal do maior, tá? A questão é a seguinte, se a sua dívida é maior, é claro que o resultado vai ser uma dívida. Se o seu pagamento é maior do que a dívida, é claro que você vai receber um troco, você vai ter um lucro, tá? Então você vai ter um resultado positivo.